Olá, meus queridos alunos, professor Gil está na área, mas antes de ir para o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei, se o conteúdo te agradar, e para vocês que são alunos da Autoescola Destaque, eu sugiro que vocês adquiram o material, certo? Pois é através dele que você vai acompanhar as nossas aulas. E para você que é de outra cidade, de outro estado e quer um material atualizado, um material onde os principais tópicos estão grifados, com dicas e macetes para melhorar o seu aprendizado, nós temos um material especial para você. Material em PDF, onde para você adquiri-lo, basta você enviar um Pix no valorzinho simbólico de R$10, só para ajudar aqui o trabalho do prof, certo? E enviar esse comprovante para o nosso WhatsApp. Enviando o comprovante, você irá receber as nossas 5 apostilas, todas atualizadas, de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica básica, ok? Depois do recado, agora sim, vamos para a nossa videoaula. Vamos lá, pessoal. Processo de habilitação. Os candidatos à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores, ou seja, a ACC, e da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, CNH, devem solicitar a abertura do processo de habilitação ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal do seu domicílio ou residência. Eu quero que vocês sublinhem agora comigo, a partir de a primeira habilitação pode ser A ou B, ou A e B, ou ACC e B, ok? Quero que você deixe esse tópico aí grifado. Quero que você grife também que o processo de habilitação ficará ativo pelo período de 12 meses. Não esqueça isso aqui, questão de prova, certo? Fica ativo por 12 meses. Ou um ano, pode vir 12 meses, pode vir um ano, bom? Contados da data do requerimento do candidato, ou seja, contado da data em que você deu entrada no seu RENASC. Continuando, no processo de habilitação, pessoal, os candidatos eles precisam cumprir alguns pré-requisitos, certo? Dentre eles estão ser penalmente imputável, certo? Sublinha aí no seu livrinho. Ou seja, ele é responsável pelos seus atos mediante a lei, certo? Ele precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Saber ler e escrever, tá bom? Ou seja, ser alfabetizado. Tem questões que diz que precisa ter ensino fundamental completo, então ensino médio completo não é necessário, ok? Basta saber ler e escrever, não pede escolaridade. E de possuir o CPF, sublinhei também, CPF e o documento de identificação, o RG, ok? Esses são os pré-requisitos. Decore esses pré-requisitos, que é questão de prova. Continuando. Durante o processo de habilitação, o candidato à primeira habilitação, ele deverá passar por algumas etapas. Na primeira etapa, ele precisará passar por um exame médico, certo? Um exame de aptidão física, e aqui inclui também um exame de vista. Ele também precisará passar por um exame psicológico, aqui nós conhecemos como psicoteste, né? O terror de alguns alunos. E ele só passará para a segunda etapa depois que ele for aprovado na primeira etapa. Foi aprovado, vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, ele vai participar de um curso teórico,
de 45 horas aulas, quero que você grife esses tópicos que eu estou grifando, tá certo? De 45 horas aula, onde ela será distribuída entre as disciplinas de legislação de trânsito, direção defensiva, meio ambiente e cidadania, primeiros socorros e mecânica básica. Ok? Terminou essa carga horária de 45 horas aulas, ele será submetido a um exame teórico, ok? Conhecido aqui como provão. Esse exame teórico, ele é composto de 30 questões, certo? Composto de 30 questões, onde o candidato deverá acertar no mínimo 70% dessa prova, ok? Ou seja, ele deverá acertar 21 questões. Acertou 21 questões, ele vai para a terceira etapa, né? Na terceira etapa, ele vai primeiro ter um curso prático de direção de 20 horas aulas, certo? Tem alguns estados onde o simulador é obrigatório, onde esse curso de direção prático ele vai para 25 horas, mas só onde o simulador é obrigatório. Aí é 20 no veículo e 5 horas no simulador. Mas aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, não é obrigatório o simulador, então são apenas 20 horas aulas. Terminou essas 20 horas aulas, ele vai participar do exame prático de direção, ou seja, realizado em via pública, em veículo da categoria para a qual esteja habilitando, certo? Então, terminou essas 20 horas aula de curso prático, ele será avaliado, certo? Ele vai fazer um exame de direção veicular, onde ele vai fazer baliza, onde ele vai fazer meia embreagem, onde ele vai ser avaliado pelo um examinador do Detran. Ok? Deu para compreender? Então vamos avançar mais um pouquinho. Após a aprovação no exame psicológico e médico, o candidato deverá procurar um centro de formação de condutores, um CFC. Ele tem que ser credenciado pelo Detran para a realização do curso teórico técnico, com carga horária de 45 horas. Certo? 45 horas aulas. Lembrando que 1 hora aula equivale a 50 minutos. Ok? E esse curso teórico ele está dividido da seguinte forma: 18 horas aulas de legislação de trânsito, certo? Sublinha aí. Direção defensiva tem 16 horas aula. Primeiros socorros, 4 horas aulas. Meio ambiente e cidadania, 4 horas aulas. Noções de mecânica básica, 3 horas aula. Somando assim, 45 horas aula. Como nós vimos, depois de terminado essa carga horária de 45 horas aula, os alunos serão submetidos a um exame teórico, né, conhecido como provão. Esse provão, ele é composto de 30 questões. A gente já viu isso aí. Ele é composto de 30 questões. Agora deixa eu trazer uma informação nova. Das 30 questões, 12 questões são de legislação de trânsito, ok? 8 questões são de direção defensiva, 4 questões são de primeiros socorros, 4 questões são de meio ambiente e cidadania
e 2 questões são de noções de mecânica básica, ok? Se você for somar, vai dar 30 questões. A letra sai um pouco ruim, porque eu estou escrevendo aqui com o mouse, tentando escrever com o mouse, certo? Eu quero que você coloque essa informação aí no seu livrinho, tá certo? Para quem adquiriu o livro em PDF, não se preocupe, já tem essa informação. Agora, para quem não adquiriu, quem está com o livro da autoescola, é bom anotar, porque você já começa a ver onde você vai ter que gastar mais energia, né? Que vai ser aqui em legislação de trânsito e direção defensiva. Professor, não vou precisar estudar as outras disciplinas? Vai sim, tenha calma. Vai ter que estudar todas as disciplinas, certo? Até porque não podemos zerar, tá certo? Agora, vocês vão se esforçar mais um pouquinho aqui em legislação de trânsito, em direção defensiva, porque tem um número maior de questões, então nós devemos obter um número maior de acerto. Tranquilo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, vocês já viram isso aqui, mas para reforçar, ao término do curso de formação, o candidato será submetido a um exame teórico, constituído por uma prova convencional ou eletrônica, com no mínimo 30 questões, certo? Você já tem essa informação, não esquece, da quais o candidato deverá acertar no mínimo 70% das 30 questões. E nós já vimos que os 70% de 30 equivale a 21 questões, tá certo? Não esqueça disso aí. Continuando, no caso de reprovação no exame teórico ou prático, o candidato não precisará aguardar mais nenhum prazo para fazer outro exame. O que acontece, pessoal? Antigamente, quando o aluno ele era reprovado no exame teórico ou no exame prático, ele precisaria passar 15 dias para poder então fazer o reteste, certo? Depois dessa lei 14.071 de 2020, isso não é mais necessário, ok? Ele fez um exame hoje, foi reprovado, ele já pode marcar para amanhã para fazer um novo exame, certo? Basta que ele pague o reteste. Curso para obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, conhecido também como ACC, certo? Para obtenção da ACC, o candidato deverá realizar um curso teórico de 20 horas aulas, um exame teórico com 15 questões, um curso prático de no mínimo 5 horas aula, certo? Permite-se ainda em ciclomotor, câmbio mecânico ou automático, certo? Em toda minha vida de instrutor, nunca vi alguém retirar um ACC. Por quê? Porque a ACC ela só vai servir para o ciclomotor, né? Então, se o camarada ele tira uma CNH na categoria A, essa categoria A já habilita ele a conduzir tanto o ciclomotor como também motoneta ou motocicleta. Então, é bem mais vantajoso uma CNH na categoria A. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Aquilo que a gente já vinha conversando, ok? O candidato aprovado no exame teórico deverá realizar um curso prático, tá bom? Curso prático, onde a obtenção na categoria A será de 20 horas aulas. Se for a adição de categoria, ou seja, o candidato ele já tem a habilitação na categoria B, ele quer adicionar a categoria A, ele só vai ter uma carga horária do curso prático de 15 horas aulas, ok? Da mesma forma, categoria B,
Se o aluno está obtendo a sua primeira CNH na categoria B, ele terá que fazer um curso prático de 20 horas aulas. Agora, se ele já tem uma categoria A e quer adicionar a categoria B, ele vai fazer um curso de apenas 15 horas aulas na categoria B, ok? Vamos lá, aqui tem uma informaçãozinha importante. O candidato à obtenção na CNH na categoria B poderá optar por realizar 5 horas aulas em simulador de direção veicular, desde que disponível na autoescola, certo? Então, o aluno que decide se ele quer ou não ter aula no simulador, certo? Para a autoescola, que o simulador não é obrigatório, certo? Ou melhor, para o estado em que o simulador não é obrigatório. Então, ele decide ou não se ele faz as 5 horas aula no simulador, ok? As aulas noturnas no processo de formação de condutores não serão mais obrigatórias. Antigamente, pessoal, se era necessário ter no mínimo 4 horas aula noturna, certo? Hoje não. Hoje, através dessa lei 14.071 de 2020, não é mais necessário ter aula durante o período da noite, né? Que antigamente era obrigatório. LADV, licença de aprendizagem de direção veicular. Para realizar o curso prático de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor credenciado e portar, isso aqui é importante, e portar a LADV, ok? A LADV, ela contém as seguintes informações: identificação do órgão ou entidade executiva de trânsito expedidor, nome, número do CPF, do RG e formulário do RENASCH do candidato, o nome do CFC e a categoria pretendida. Essa LADV ainda terá um prazo de validade de 12 meses, ok? Guarde essas informações. Sublinhe também ou grife, certo? Quero que você destaque. LADV somente produzirá efeitos legais quando apresentado no original, acompanhado de um documento de identidade. Bom, então a LADV, para ela produzir os efeitos legais, você deverá apresentá-la junto com um documento com foto, ok? O RG, por exemplo. O candidato que for encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses, ok? Então não pode sair sem o instrutor, tá certo? Sempre que for conduzir o veículo da autoescola, tem que ser com um instrutor do lado. Permissão para dirigir. O candidato aprovado será conferida permissão para dirigir, ou PPD, nas categorias A, B ou AB, ou ainda uma ACC provisória, todas com validade de 1 ano. Isso aqui é muito importante, galera, não esqueça isso aqui. A validade da PPD, a validade da ACC provisória é de 1 ano, não esqueça isso aqui, tá certo? A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou a Autorização para Conduzir Ciclomotores, a ACC, definitiva, só serão concedidas desde o condutor no período de 1 ano, ou seja, 1 ano que você passa com sua permissão, não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, nem for reincidente em infração média, ou seja,
não cometer 2 infrações médias, certo? Então tenha muito cuidado, certo? Quando você estiver de posse da sua permissão, para não cometer nenhuma infração de trânsito, ok? Pois tais infrações obrigam o condutor a reiniciar o processo de habilitação. Tá bom? Então tenha muito cuidado, pessoal. Guarde primeiro essa informação, que é questão de prova, certo? O candidato, durante o período de 1 ano, ele não pode cometer nenhuma infração de natureza gravíssima, grave, nem for reincidente a infração média. Isso é uma questão de prova, certo? O que eu quero que vocês guardem também é o cuidado que você deve ter para não perder sua permissão. Porque realmente, se você cometer qualquer uma dessas infrações, você terá sua permissão cancelada, tá certo? Você irá perder sua permissão e terá que reiniciar todo o processo novamente para ter a sua habilitação. Tá bom? Isso já aconteceu com um aluno da autoescola, isso não é brincadeira, certo? Então eu sugiro que vocês tenham muito cuidado, ok? A CNH terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Vamos lá, eu quero que vocês grifem isso aqui é importante para a sua provinha. A validade da CNH e da ACC está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental e será renovável a cada 10 anos. A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, CNH vai vir com a validade de 10 anos. Para os condutores com idade de 50 anos a 70 anos, essa CNH virá com uma validade de 5 anos, ok? E para os condutores com idade igual ou superior a 70 anos, a CNH virá com uma validade de 3 anos. Bom, não esqueça isso aqui, pois é questão de prova. Tranquilo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O condutor poderá dirigir com a CNH vencida por até 30 dias. Essa informação aqui é importante, pessoal. Quero que você sublinhe aí no seu livrinho, certo? Aliás, todos os grifos que eu tenho feito, eu espero que você também esteja grifando aí no seu livrinho, tá bom? Se dirigir após esse prazo, estará cometendo uma infração gravíssima, sujeito a multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo, até que você tenha uma pessoa habilitada para conduzir esse veículo. Enquanto isso, o veículo fica retido. Professor, não achou uma pessoa habilitada. O que se faz? Aquela retenção irá se transformar em uma remoção. Beleza? Então vamos lá, avançando mais um pouquinho. O condutor que exerce atividade de transporte remunerado tenha uma pessoa habilitada para conduzir esse veículo. Enquanto isso, o veículo fica retido. Professor, não achou uma pessoa habilitada. O que se faz? Aquela retenção irá se transformar em uma remoção. Beleza? Então vamos lá, avançando mais um pouquinho.
O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá que submeter ao exame de avaliação psicológica complementar, certo? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que aquela galerinha que trabalha conduzindo pessoas, trabalha conduzindo cargas, esse pessoal que tem atividade remunerada nas observações da CNH, toda vez que ele for renovar, ele precisará fazer o exame psicológico, né? Ou seja, ele precisará fazer o psicoteste, tá bom? Então, guarde essa informação que também é importante. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído por proposta do perito examinador, certo? Então, se durante o exame o perito examinador ele perceber alguma deficiência física ou mental, esse prazo poderá ser diminuído, certo? Esse prazo da validade da CNH poderá ser diminuído, não esqueça isso aí. Os condutores das categorias C, D e E, isso aqui também é importante, deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Aqueles com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e meio. O que acontece, pessoal? Aqueles condutores na categoria C, D e E, se eles for mudar de categoria, por exemplo, eu estou na categoria B, quero ir para a categoria C. Para fazer essa mudança de categoria, eu preciso fazer um exame toxicológico. Se eu estou na C, quero ir para D, preciso fazer um exame toxicológico. Se eu estou na D, quero ir para E, antes de mudar a categoria, preciso fazer o exame toxicológico, ok? Então, eu estando habilitado em uma dessas categorias, C, D ou E, eu vou precisar, a cada 2 anos e meio, renovar esse exame toxicológico, tá certo? Então, aqueles que estão habilitados nas categorias C, D e E, né, precisarão a cada 2 anos e meio fazer um novo exame toxicológico. O resultado positivo do exame acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, certo? Esses 3 meses, pessoal, é o tempo de janela de detecção do exame toxicológico, certo? O exame toxicológico, quando você faz, ele detecta se você usou drogas 3 meses atrás, ok? Por isso, esse período de suspensão. Tranquilo? Devagarzinho, vamos avançar mais um pouco, tá bom? Vamos lá. Reciclagem. O curso de reciclagem para condutores infratores tem por finalidade atualizar os conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, valorizando a cidadania e a conscientização do respeito à vida, ok? Então, sublinhe esses tópicos que eu acabei de grifar. O infrator será submetido ao curso de reciclagem com carga horária. Sublinhe essa carga horária, muito importante, questão de prova, com carga horária de 30 horas aulas. Em qual momento aquele condutor será submetido a um curso de reciclagem? Quando ele for suspenso o direito de dirigir, ok? Se ele se envolver em grave acidente para o qual
haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito ou a qualquer tempo, certo? Sublinha também, a qualquer tempo, se for constatado risco à segurança do trânsito, né? Aquele camarada que anda como louco, né? O barbeiro, né? Chama de barbeiro, aquele camarada que anda desrespeitando as normas de trânsito, ok? Então, guarda essa informação também, que é questão de prova. Continuando, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo poderá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 12 meses, isso aqui é importante, no período de 12 meses, atingir 30 pontos. Concluído o curso, os pontos serão eliminados. Guarde essa informação que também é importante para a provinha de vocês. Vamos lá, pessoal. Deixa eu lhe passar mais uma informaçãozinha que a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, mas essa informação é importante para a provinha, então já quero familiarizar você com essa questão. O que acontece hoje? A gente falando aqui de pontuação, né? O que acontece hoje? Hoje, o condutor ele é suspenso por 20, por 30 e por 40 pontos. Essa pontuação vai depender da infração, certo? Se for uma infração gravíssima, certo? Se for infração gravíssima, ou seja, se o condutor de cometer duas ou mais infração gravíssima, ele será suspenso com 20 pontos, certo? Completou 20 pontos, ele tem duas infrações ou mais gravíssimas, será suspenso. Já se ele tiver apenas uma infração gravíssima, ele será suspenso com 30 pontos, ok? Agora, se ele não tem nenhuma infração gravíssima, ele só será suspenso quando atingir 40 pontos, ok? Uma outra informação que você precisa ter é que o candidato, né, ou seja, o condutor que exerce atividade remunerada, tanto faz cometer duas ou uma ou mais infrações de trânsito gravíssima, ele só será suspenso se atingir 40 pontos, ok? Guarda essa informaçãozinha aí, que é muito importante para a provinha de vocês, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, devagar, sem pressa. O importante é sair com conteúdo massificado na sua mente, tá bom? Então vamos lá, mais um pouquinho para frente. Condutor com deficiência física. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial. Guarde isso aí, por uma comissão especial. E quem vai fazer parte dessa comissão especial? Essa comissão especial será composta por um examinador de trânsito, certo? Sublinha, um médico perito examinador, ok? Sublinha, e um membro indicado pelo CETRAN, certo? Pelo CETRAN para os estados ou
um membro indicado pelo CONTRANDIF, né, para quem é do Distrito Federal, ok? O veículo destinado e ao exame deverá estar perfeitamente adaptado para o candidato. A vaga para deficiente. Quem estacionar em vaga reservada para deficientes e idoso, ok? Sem credencial que comprove sua condição, poderá ser multado por infração gravíssima. Antes era uma infração grave, agora é uma infração gravíssima, certo? E é muito acertado que seja uma infração gravíssima, porque as grandes atuações que nós temos feito hoje é de pessoas em vagas de deficiente ou de idoso, e essas pessoas, na maioria das vezes, são jovens, são pessoas sadias e que estão ocupando as vagas de pessoas com condições limitadas, né? De pessoas que fazem jus a essas vagas, né? Então, são pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, está muito acertado quando a legislação transferiu, né, ou melhor, mudou a infração de grave para gravíssima, né? Hoje, o camarada que for pego em uma vaga reservada para deficiente ou para idoso, ele terá 7 pontos na sua carteira, certo? Uma multa de R$ 293,47 e o seu veículo ainda será removido para o pátio, tá bom? Então, pessoal, vocês quando estiverem habilitados, pelo amor de Deus, não façam isso, tá bom? Procure uma vaga, embora que seja mais longe, mas não estacione nas vagas reservadas para pessoas com deficiências ou para os idosos, tá bom? Ok, vamos avançar mais um pouquinho. Autorização para deficiente, aqui é um exemplo da credencial, certo? Vale lembrar que ela tem a validade em todo o território nacional, tá bom? Você tanto pode usar essa credencial em Mossoró, em Natal, no Rio de Janeiro, não tem problema, ela é válida onde você estiver dentro do território nacional. Tranquilo? Então, se você tiver direito ou algum familiar seu, basta você procurar o órgão de trânsito municipal de sua cidade, certo? Se na sua cidade não tiver um órgão de trânsito, você também consegue essa credencial através do site do Detran, ok? Agora, se você tem direito, procure, certo? Procure o órgão de trânsito do seu município ou do seu estado, porque é um direito seu, bom? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Outro exemplo, certo? Da credencial para idoso. Nós vimos agora a credencial para deficiente físico e aqui nós temos um exemplo de credencial para idoso. Documento de porte obrigatório. São aqueles documentos que numa abordagem você vai ter que estar de posse desses documentos, seja ele eletrônico, seja ele físico. Então vamos ver quais são esses documentos. Primeiro, nós temos documento de habilitação, né, que pode ser uma ACC, pode ser também uma permissão para dirigir, ou uma PPD, ou uma carteira nacional de habilitação, uma CNH. No original, certo? Tem que estar no original, não plastificada, isso aqui é importante, não pode estar plastificada, e dentro do prazo de validade,
dentro do prazo de validade. O condutor poderá optar pela versão eletrônica da sua habilitação no celular, ok? Caso você for abordado e não esteja com o seu documento de porte obrigatório, você irá levar uma multa, certo? No valor de R$ 88,38. Essa é uma multa leve, onde vai gerar aí 3 pontos na sua carteira. Já a multa por não possuir a habilitação é uma multa de infração gravíssima, 293, com 7 pontos na sua CNH e uma multa com multiplicador 3, certo? Ou seja, 880,41 centavos, ok? Então é uma multa onde vai ser multiplicado 3 vezes o valor de 293,47 centavos. A retenção do veículo, para que você consiga alguém habilitado para conduzir esse veículo para você, não conseguiu uma pessoa habilitada, para retirar o seu veículo, essa retenção vai ser transformada em uma remoção, tá certo? Não conseguiu uma pessoa habilitada, essa retenção vai ser transformada numa remoção, ou seja, o seu veículo vai para o pátio, tá bom? Vai sair bem mais caro, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos também como documento de porte obrigatório o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, certo? Ele deve estar no original ou o eletrônico, CRLV eletrônico também. Ele é aceito, certo? O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Okay? Então, o que acontece? Numa abordagem, se os camaradas, né, se os agentes fiscalizadores, eles tiverem como consultar se o seu veículo está ou não licenciado, okay? Embora que você não esteja de porte desse documento, certo? Eles não farão a autuação, tá certo? Se eles tiverem como verificar, se eles tiverem um sistema informatizado para verificar. Se eles não tiverem, aí eles não tiveram o sistema informatizado para verificar e você também não dispõe do seu documento de CRLV, aí ele irá te autuar, certo? Professor, eu ando com a Xerox do meu CRLV. Vale? Não vale, certo, pessoal? Da mesma forma para a habilitação, tá bom? Xerox não é documento eletrônico, certo? Xerox não é documento original. Ah, um documento eletrônico, eu ando com o documento do meu veículo aqui em PDF. Um PDF pode, PDF é um documento eletrônico, não é isso? Não, pessoal, PDF também não vale, certo? PDF não é um documento eletrônico, ok? O PDF, ele é um documento digitalizado, tá bom? Então, ele não vale como documento eletrônico. O documento eletrônico, pessoal, que é válido, é aquele que quando você entra no aplicativo da CNH, lá você vai ter o documento eletrônico, tanto da sua CNH, como também o documento eletrônico do veículo.
tá bom? Nesse caso, aí sim, aí pode. Agora teve Xerox, foto, PDF, não vale como documento eletrônico, tá bom? Então, documento é de porte obrigatório, infração leve, a gente já viu, penalidade é a multa de 88, né? Medida administrativa, retenção do veículo, né? As mesmas penalidades que a gente viu para quem anda sem a CNH. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. CRV, Certificado de Registro de Veículo. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado junto aos órgãos de trânsito, okay? Do município ou domicílio ou residência de seu proprietário, tá bom? Não há a necessidade do seu porte, devendo ser guardado em um lugar seguro. Esse CRV, ele não é de porte obrigatório, ele é um documento que nós conhecemos aqui como documento de compra e venda, certo? Então, por isso que é necessário deixar ele guardado e em um lugar seguro, certo? Que você só vai usá-lo quando for vender o seu veículo, quando precisar mudar o proprietário do veículo, ok? Então, cuidado para não confundir o CRV com o CRLV. Bom, esse documento aqui, a gente acabou de ver, esse documento aqui, ele é uma licença, né? Ele é uma licença que o governo lhe dá para você conduzir o seu carro por um período de 1 ano, né? Então, o CRLV, você tem que estar renovando ele a cada ano. Todo ano você renova o CRLV, tá certo? Isso é depois de você pagar várias taxas, pagar licenciamento, pagar IPVA, né, pagar a taxa de bombeiro, pagar a taxa de correio. Só assim é que você consegue ter o seu CRLV, a sua licença para conduzir o veículo, tá bom? Cuidado, não confunda, mais uma vez CRV com CRLV e vamos avançar mais um pouco. O certificado de registro de veículo, CRV, será obrigatória a expedição de um novo CRV. Há caso, pessoal, em que é necessário fazer a expedição de um novo CRV. E quais são esses casos? Isso aqui eu quero que vocês também aprendam, tá bom? Isso aqui é questão de prova. Quais são os casos que é necessário expedir um novo CRV? Quando for transferida a propriedade, certo? Transferência de propriedade, mudança de município ou de domicílio ou residência, quando for alterado qualquer característica do veículo, também precisa, né, expedir um novo CRV, ou quando houver mudança de categoria. Professor, mas o que é categoria? Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, se liguem aí, quando é obrigatória a expedição de um novo CRV, são nesses casos aqui, tá bom? O RENAVAN é o número do Registro Nacional de Veículos Automotores e vem gravado no certificado de registro para sua identificação. Então, pessoal, o código RENAVAN, ele tanto está no CRLV como também no CRV, tá bom? Esse código RENAVAN, ele é como se fosse o RG do veículo. Toda pessoa quando nasce, né, ele não faz o seu RG, né, da mesma forma é um carro, certo? Como fosse o registro de nascimento desse veículo, certo?
E é através desse RG ou desse código de Renavan que o camarada pode saber o ano do carro, a cor, o chassi, o modelo, se tem débito, se foi feita alguma alteração no veículo e várias outras informações, ok? Que não vamos mais aprofundar, porque para sua provinha só essas informações já basta, tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal, importante, isso aqui é muito importante, prestem atenção. Na transferência de propriedade, o novo proprietário, ou seja, o comprador, ele tem 30 dias, guarda essa informação aqui, ele tem 30 dias para adotar as providências necessárias para a expedição de um novo CRV, ou seja, ele tem 30 dias para mudar a titularidade do veículo. Ele tem 30 dias para transferir o veículo para o seu nome, ok? Passou os 30 dias, ele não transferiu esse veículo, certo? Ele vai incorrer em uma pena de infração de trânsito, ok? Essa pena, ela antigamente era uma pena de infração grave, hoje ela é uma pena de infração média, no valor de R$ 130,16, né? Lembrando que pode ter uma remoção, certo? O veículo será removido para o pátio, ok? Então, recapitulando, o comprador ele tem 30 dias para transferir o veículo para o seu nome. Bom, ele não transferindo, o vendedor terá 60 dias, guarde essa informação aqui. O vendedor terá 60 dias para comprovar a transferência da propriedade junto ao Detran do seu estado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades e reincidências até a data da comunicação. Bom, então, toda vez que você vender um veículo, você tem que comunicar ao Detran que o veículo foi vendido, porque caso o comprador ele não faça essa transferência no prazo de 30 dias e ele venha cometer algumas infrações, o responsável não ser você, certo? Você tem que fazer essa comunicação por isso. Agora, se você não fizer essa informação, se você não passar essa informação para o Detran, que você vendeu o veículo, o que acontece? Caso o camarada venha cometer alguma infração, você irá se responsabilizar solidariamente. Quando eu falo solidariamente, quer dizer o quê? Quer dizer que você que vai ter que provar que não era você. É você que vai ter que provar que o veículo não estava mais em sua posse. Tranquilo? Então, eu sempre digo aos meus alunos que quando vender um veículo, primeiramente transfira o mais rápido possível. Não teve condições de transferir em hipótese alguma naquele momento, pega o recibozinho, né, o CRV, e faça a comunicação de venda ao Detran. Você irá tirar um peso enorme das suas costas, certo? Você irá deixar de se responsabilizar por aquele veículo. Bom, agora se não fizer essa comunicação, aí é dor de cabeça, viu? É dor de cabeça. Eu digo isso que muita gente me procura por conta dessa situação e tem passado algumas dificuldades devido não ter transferido o veículo na época que vendeu. Bom, deixo o aviso aí. Vamos avançar mais um pouquinho.
Aqui nós temos um exemplo, certo? De CRV, Certificado de Registro do Veículo, né? Também conhecido como Recibo de Compra e Venda. O porte não é obrigatório, certo? Aqui mais uma vez o porte não é obrigatório. O porte só é obrigatório do CRLV, bom? Só nesse caso que o porte é obrigatório. DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores em vias terrestres. Foi criado para indenizar vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por terra ou asfalto. Ele não cobre danos materiais, isso aqui não cobre danos materiais, causado por colisão, roubo ou furto de veículo, ok? Situações cobertas pelo seguro DPVAT: indenizações por invalidez permanente, 13.500, indenização por morte, 13.500, reembolso de despesas médico-hospitalar até 2.700. Okay? Lembre-se que é até 2.700, não é que seja 2.700. Às vezes a questão vem lá 2.700, o camarada, opa, a resposta é essa, não é, é até 2.700. O interessado na indenização deve dar entrada em uma seguradora conveniada no prazo de 3 anos, tá? Prazo máximo de 3 anos, a contar da data em que ocorreu o acidente, ok? Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável. A receita do IPVA é partilhada entre o Estado, 50%, e o município, 50%, onde o veículo é licenciado. Ok? Agora vamos lá. O IPVA, pessoal, ele é um valor, né? Um valor baseado em porcentagem do preço do seu veículo. Ou seja, quanto maior for o preço do seu veículo, mais você paga de IPVA, né? Quanto mais caro for o seu veículo, mais IPVA você vai pagar. E o interessante é que esse IPVA, esse valor, vai para os cofres públicos, e os cofres públicos eles não identificam que esse valor é gasto, né? Por exemplo, esses valores de arrecadação com IPVA poderia ser gasto nas vias ou nas rodovias e estradas estaduais, né? Só que não, né? Pelo menos aqui no nosso estado, as rodovias e estradas estaduais não tem uma que você consiga elogiar, todas elas cheias de buraco, né? Então, já que se o governo do estado arrecada tanto com os transportes, deveria pelo menos manter as vias conformidade, né, em uma forma que desse para conduzir de forma segura, né? Deveria pelo menos dar manutenção às estradas e às rodovias estaduais, né? Mantê-las em perfeitas condições de uso, o que não acontece, né?
Mas vamos lá. Depois do desabafo, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Categoria de habilitação. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E. Ou seja, os candidatos poderão se habilitar nas categorias A, B, C, D e E, ok? Sendo a primeira habilitação, não pode ser outra, sendo A ou B, ou então A e B, ok? A primeira habilitação, você não pode já se habilitar na C, você tem primeiro se habilitar na B, para só depois você avançar a categoria para C, ok? Poderão requerer simultaneamente autorização para conduzir ciclomotor e habilitação na categoria B, bem como requerer a habilitação em A e B, ok? Ou seja, você pode se habilitar, ou melhor, ser autorizado, né, requerendo uma ACC. Essa ACC você pode ter ela conjugada com a B, ACC e B, ou então você pode se habilitar-se na categoria A e B, certo? Ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, acabamos a primeira parte sobre processo de habilitação. Tranquilo, vamos devagarzinho, como sempre. E agora estou aguardando vocês no vídeo 2 sobre processo de habilitação para a gente encerrar essa parte.